Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Daniela Miroró, esse é o canal Entre Páginas e hoje, como vocês viram na capa aí, nós vamos falar de Oblomov, de Ivan Goncharov. Aí eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta a vocês. Vocês já se sentiram tão confortáveis de um jeito que preferiam não mudar, não fazer novas escolhas? Vocês já se sentiram tão confortável em uma situação que acharam, mesmo tendo ali uma oportunidade de mudança, vocês ficaram com medo de arriscar? É quase isso, ou basicamente isso, que a gente vai ver nesse livro aqui, que ele é até grossinho, mas ele tem uma leitura confortável. Deixa eu mostrar aqui a diagramação para vocês. Tem aqui 603 páginas. Esse livro ele foi escrito em 1959. Ele faz, é claro, antes de ler esse livro eu fui pesquisar sobre ele. E aí, por quê? Eu sempre, mesmo que eu faça uma leitura de um romance de ficção, eu sempre faço uma pesquisa. Quando eu quero ver, ouvir falar, eu prefiro pessoas que já falaram, então eu procuro aqui na rede mesmo, aqui dentro do YouTube, quem fala sobre o livro. Eu não tenho problema com spoiler, já disse isso um monte de vezes, então eu sempre pesquiso, eu fico olhando as pessoas falando sobre o livro, mas antes de ler, eu uso os meios, né, tecnológicos que estão aí à nossa disposição para me saber o que eu devo observar ou o que eu devo acompanhar para me entender direitinho. E quando eu fui começar esse livro, eu perguntei, quis saber o que eu deveria prestar atenção. E aí eu descobri que esse livro ele faz uma sátira, ele faz meio que uma crítica ao governo da época, a aristocracia rural da Rússia. Lá vivia um período de servidão e o servo ele era uma propriedade do senhor, do aristocrata rural. E quando Ivan Goncharov escreve esse livro, ele faz uma analogia com os personagens e os comportamentos dos personagens a essa aristocracia que não queria mudança, que estava ali estagnada e estava... eu acho que eu não posso dizer medo, mas uma rejeição aos os novos sistemas de produções, digamos assim. Temos nessa época uma servidão em que o servo, que aqui no livro é tratado como um mujik, ele é propriedade do senhor rural. E aí o que acontece? Eles estão atrelados à terra. Todo o processo histórico ele não acontece da noite para o dia. Então, há um processo, há um espaço de tempo para que ele se concretize. 1861, abolido nas vias o sistema de servidão. Mas aí, essa turma, que eram os mujiks lá na Rússia, mesmo abolindo o sistema de servidão, eles tinham que pagar uma indenização para o aristocrata. E aí acabavam sendo vinculados novamente a esse senhor por dívidas. Então esse sistema, ele, é claro, tem um processo até que de fato ele é extinguido em 1917. Bom, mas vamos falar do livro? E como é que Ivan Goncharov faz essa analogia? Gente, quando você lê esse livro, se você não tivesse, como foi o meu caso de pesquisar, você vai entender que é um romance onde uma pessoa, ela insistentemente procrastina em tudo, que é o Oblomov. E aí, quando você vê ela, o livro já inicia dizendo que é um senhor gordo, que passa o dia sentado no sofá, que está estagnado, a casa dele é cheia de poeira, o teto da casa dele cheio de casas de aranha. Para se vestir, para calçar o sapato, a meia dele, ele tem um criado para isso. Aí você se pergunta, mas oxente, e ele tem um criado e a casa dele tá desse jeito? Porque o vínculo desse criado, ele é tão forte, digamos assim, essa preguiça desse senhor, que o criado acaba por fazer as mesmas coisas, fazer tudo brigando, o pouco que faz ainda faz brigando, mas é um procrastinador igual o seu patrão.
E aí, nesse livro aqui, a gente vai ter diversas situações em que a gente vai se ligar em relação a esses personagens. E eu vou começar falando de relações, porque de fato, a história eu não vou falar. Eu vou falar de relações que tinha para que você se sinta interessado em ler essa história. Oblomov é uma pessoa que procrastina em tudo, ele fica empurrando com a barriga os processos da vida dele, tudo dele, ele empurra com a barriga. Vou fazer amanhã, vou pensar, vou escrever. Ah, eu preciso escrever uma carta, porque o Oblomov está passando por processos de ser enganado por o Staroste, se não me engano, o administrador da fazenda dele. Mas aí ele diz, vou fazer uma carta para Starov. Vou falar administrador? Vou fazer uma carta para o meu administrador para ver como é que tá as coisas lá na minha propriedade. Aí ele, mas eu posso fazer essa carta amanhã. Eu posso fazer amanhã. Agora eu vou me deitar. Tenho que resolver os problemas da minha dívida na quitanda da esquina. Mas eu posso deixar para amanhã. Então, ele é um procrastinador, mas é uma pessoa que sonha. Ele sonha muito. Eu devo fazer isso, eu gostaria que isso acontecesse, mas tudo dele fica no papel ou no sonho. E quando eu digo no papel, nem é escrito, porque ele não escreve o sonho dele, simplesmente é uma idealização que ele nunca faz. Nesse livro, eu consegui pescar, digamos assim, personagens importantes. Eu tenho o Tarantiev, o amigo que é sugador. Eu tenho o Stolz, que é completamente diferente do Tarantiev. É uma pessoa que impulsiona o Oblomov a se mover, a mudar. Surge nessa história Olga, que é uma paixão repentina do Oblomov. Depois temos nessa história uma proprietária, que é quando Oblomov se muda, que ela é uma idealização, ela é resultado mesmo, assim, meio que resultado, não vou dizer dos processos dele, mas é uma pessoa que atende aquele desejo dele de parar, de estacionar, da inércia dele mesmo, atende realmente aquele, mesmo estando numa classe social abaixo dele, mas como é aquilo que ele espera de viver na inércia que ele escolheu, é essa que acaba sendo a companheira que vai até o finzinho da vida dele. E aí, como você não fez a pesquisa para olhar o contexto histórico, você vai olhar nesse livro as relações pessoais e você vai se encontrando, digamos assim, falando do Zakhar e do Oblomov. Zakhar criado, Oblomov, o senhor. Eles tinham uma relação parecida de irmãos. O Zakhar, ele briga, faz tudo pelo o patrão, mas ele briga para não fazer, e quando ele se junta com os amigos dele, ele vai falar mal do Oblomov. Mas quando os coleguinhas dele vão falar mal do patrão, ele já não pode. E aí já se vira contra os coleguinhas. E aí nós temos, e essa relação ela vai até o final. Tanto é que o Zakhar, ele é a pessoa que está do início ao fim com Oblomov. E aí nós temos outra relação, que é a relação desse Tarantiev que eu falei com vocês. É aquele amigo que ele entra na sua casa e ele olha tudo na sua casa e bota defeito em tudo. Ele acha que tudo está errado, que ele vai lá comer da sua comida, mas fala da sua comida. Fala dos seus móveis, mas quer seus móveis. Ele questiona até sua roupa, mas quer sua roupa emprestada. Essa é a relação que você faz com o Tarantiev e o Oblomov. E pior ainda, o Tarantiev, que é também outro personagem que se arrasta do início ao fim, ali do lado do Oblomov, tem um certo ponto dessa história que ele tenta se aproveitar. Na verdade, ele é um aproveitador desde o início, mas ali no finalzinho, você percebe o quanto ele é perdão com a expressão, uma alma cebosa, assim, um comportamento que enoja a gente mesmo, assim, nas relações humanas. Ele tenta, sabe,
tirar tudo o que ele pode do Oblomov. Nós temos também um amigo que fica ali bem quietinho. Ele não faz nada, ele não é nada, ele não é a pessoa que fala mal, ele não é a pessoa que fala bem, ele é uma pessoa que tá passando ali. E nós temos pessoas como esse amigo que fica paradão, que só escuta, ele não opina, não faz nada. Nós também temos essa pessoa, ela não nos causa bem, mas também não nos causa mal, ela tá ali só para escutar mesmo. Que é o Onissim. Então, é uma pessoa que você vai ver, quando você percebe, ela tá aqui no início da história, e no decorrer da história ela tá também, mas ela tá tão calada que você não percebe que ela tá ali. Não tem pessoas desse jeito no nosso contexto social. E nós vamos ter também outra relação de amizade, que é o Oblomov e o Stolz. Que é essa amizade, é aquela que te impulsiona, que te instiga, que te faz mudar a cabeça. Se você vai mudar ou não, aí já é uma questão sua, mas ela tenta. O Stolz, ele foi criado junto com o Oblomov desde novinho, e aí eles cresceram, só que o Stolz não é de ficar parado, então ele é uma pessoa viajada, ele é um alemão, não é russo. E ainda tem aqui no contexto histórico que a Rússia tem um BOzinho ali com o povo alemão. Nesse contexto, tá bom? Nesta época, eu não consigo dizer agora. Bom, e aí o Stolz é aquele que não para, que movimenta, não é um filho de um aristocrata rural, ele é um filho de uma pessoa comum, mas é uma pessoa que se movimenta, que, né, ele não consegue ficar parado igual essa apatia, essa inércia de Oblomov, ali procrastinando absolutamente tudo na vida dele. Chega um ponto em que Oblomov está vivendo uma situação que um senhor aristocrata não tem a menor condição de viver porque ele é rico. Ele está sendo roubado pelo administrador de sua fazenda, mas nem se dá conta. Mas a procrastinação de Oblomov é tão grande que ele é instigado por Stolz a ir atrás, a se mover, porque ele mora em um centro urbano e a propriedade dele é rural, a se locomover de lá para a sua propriedade, mas ele fica, não, eu vou hoje, eu vou amanhã, eu vou hoje, eu vou amanhã, e fica enrolando. E aí surge mais um personagem, eu não lembro o nome dele, mas ele é irmão da proprietária. O Oblomov, ele faz uma mudança. E ele nem queria mudar primeiramente, porque ele não queria sair daquela inércia dele. Ele não queria nem mudar, mas o proprietário da primeira casa pediu. E aí ele vai e aluga uma segunda, pelo intermédio do Tarantiev, que já aluga essa casa na intenção de enganar, ludibriar e poder tirar de Oblomov tudo que ele puder. E com o auxílio desse irmão da proprietária da segunda casa, ele consegue meio que, de certa forma, prender Oblomov a essa casa. E aí ele vai pedir logo, quando ele sabe que está acontecendo alguma coisa, que está sendo enganado pelo administrador, ele vai pedir conselho justamente ao irmão da proprietária, que usa esse meio para extorquir ainda mais dinheiro de Oblomov. E aí Oblomov, com a apatia dele, é tão grande as coisas que acontecem à volta dele que ele delega. Aí delegou ao irmão da proprietária que fosse o novo administrador lá de sua Oblomovka, que é assim que chama o espaço, a propriedade rural de Oblomov. Aí o que acontece é que ele novamente é enganado por esse administrador com a ajuda do Tarantiev, aquele amigo que só quer sugar o que o outro tem. Mas Stolz, que é aquele que impulsiona, que tenta mudar a vida de Oblomov, ele tá ali para tentar melhorar. E o Stolz descobre todas essas armações que o Tarantiev e a irmã da proprietária estão fazendo com Oblomov. E aí ele toma à frente de tudo, organiza a vida de Oblomov, fala para o próprio Oblomov, o próprio, agora sim ele reage. Porque eles conseguem, o Tarantiev e a irmã conseguem até um recibo de uma dívida que ele nem tinha, para que ele comece a ficar ligado, preso a esse administrador e Tarantiev. E o Stolz é o cara que vem meio que salvar ele desse problema que ele arrumou.
Stows é o tipo de amigo que a gente deve ter perto da gente, porque é o que nos impulsiona e nos tira de problemas que a gente se envolve. E aí, nós também vamos ter, meio a isso, meio a essa história toda. Ah, deixa eu dizer, já que eu vou encerrar essa parte de Tarantiev e Oblomov. Gente, a melhor parte é quando o Oblomov dá um soco na cara do Tarantiev. Essa é a parte desse livro que, olha, sem comentários, é a melhor. Eu chego, eu vibrei quando eu li isso. Mas agora eu vou falar de uma relação que é de Oblomov e Olga. Olga é esse primeiro amor de Oblomov nessa história. E ela meio que tenta tirar Oblomov dessa inércia que ele tá, tenta mudar ele. Ela acha que o amor muda as pessoas. Mas acontece, e eles têm eu acho que uns 2 ou 3 capítulos em que eles vão ali nesse romance acontecendo e a gente até se apega a eles dois nesse romance todo. Mas Olga percebe que Oblomov não tem a intenção de mudar. Infelizmente, Oblomov é um procrastinador. Ele é bem a representação dessa aristocracia rural da Rússia que não queria, né, na verdade, uma mudança, rejeitava a mudança. Então, eles acabam desvinculando esse casal, mas durante esse processo, quando vocês começarem a ler, e eu espero que vocês leiam esse livro, vocês vão observar que há uma preocupação genuína de Oblomov, de como a sociedade irá vê-la, mas quando ele percebe das responsabilidades que pode trazer um casamento, é aí que ele se assusta em relação a este relacionamento e ele procrastina, vai procrastinando, empurrando com a barriga o momento de pedir Olga em noivado. E é aí que Olga se percebe que o amor não muda as pessoas. As pessoas são quem são. O amor ajuda elas, mas não muda elas. Bom, Olga, ela é muito parecida com o Stows. Ela quer mudança, ela não gosta de ficar parada. Tanto é que esses dois acabam tendo um afezinho ali no final e um relacionamento, os dois, Olga e Stows. Mas a história não é sobre eles e aí eu vou deixar eles ali de ladinho e eu vou vir para a proprietária. O Oblomov mudou-se, né? Como eu disse, da primeira casa para a segunda. E aí, ele observava que ela era uma ótima dona de casa, que não parava, que estava sempre ali, pertinho dele, entregando as coisas para ele. E ele acaba meio que tendo um sentimento por ela. E eu fiquei pensando, quando eu fui lendo, a gente vai lendo e vai criando, é igual a gente tá conversando e ter amizades, a gente vai criando, assim, uns pré-conceitos, né? Conceitos antes do conceito formado, e aí eu ficava pensando, eita, essa mulher vai enganar esse Oblomov, ela é sonsa, mas não, ela é só um jeitinho genuíno, uma inocência que tem nela, e eles acabam realmente se apaixonando. Ela, obviamente, eu acredito que mais que ele. E esse cuidado você vai vendo ali no finalzinho desse livro. Oblomov, eu não vou dizer como foi que acabou, ele finalizou, porque eu espero, sempre o final é importante que a gente leia, né? Mas, gente, eu super indico esse livro. E Oblomov, que é um cara que procrastina, lento, e você vai notar que quando você vai lendo, eu notei isso. Quando você vai lendo, você sente meio que essa lentidão na leitura. Parece que você está entrando no sistema dele, assim. É lento, mas a história é confortável, ela é fluida. Eu não consegui ler rápido, mas eu consegui ler assim. Eu acho que eu acho que era essa a intenção mesmo. É lento e é gostoso, e eu não sei explicar direito como é. Mas eu aconselho demais vocês lerem esse livro. Isso é o que eu tenho para falar hoje sobre Oblomov de Ivan Goncharov. Gente, se vocês ficaram até aqui, você é o tipo de gente que eu gosto. Se você não é inscrito no meu canal, considere se inscrever. Deixa aí nos comentários, você já leu? E aí, ficou interessado? Se não leu ainda? Vamos interagir, que é para mim não ficar falando sozinho. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Cheirinho pra vocês!